Luiz, eu queria, na verdade, iniciar agradecendo o seu convite para participar desse debate. Na verdade, já quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, 5, 6 anos atrás, ao longo desses 6 anos, né, eu participei 2 vezes, né, nos seus debates. Eles sempre são em temas extremamente interessantes e os debates são realmente bem ricos em contribuições, de forma que foi uma satisfação aceitar esse convite, poder realmente falar um pouco sobre a questão desse banco de dados, desses sistemas, digamos, do SUS, que, como você colocou, é um dos maiores sistemas de saúde, aliás, um dos maiores sistemas de banco de dados do Brasil e o maior sistema de saúde do mundo, tá certo? Saúde pública. Então eu vou colocar algumas questões aqui. Primeiro, apresentar um pouco rapidamente o DataSUS, o que é que o SUS faz. O pessoal que conhece do SUS é só normalmente o que sai que sai às vezes dos maus atendimentos do SUS, né? E, ao mesmo tempo, colocar aqui, na realidade, que eu acho que esse é um exemplo muito interessante de ser tratado nesse debate, porque ele tangencia vários dos tópicos que foram colocados aqui na primeira parte. A questão, ao mesmo tempo, da transparência que temos do outro lado da moeda, que é a questão da privacidade. E quando nós estamos falando de dados da saúde, nós temos que ter o cuidado de haver a privacidade. Quer dizer, a grande maioria dos dados que nós temos, que são relativos ao indivíduo, evidentemente tem que ser colocados em grande privacidade. E, portanto, essa transparência tem que ser somente nas questões estatísticas, nas questões gerais de políticas públicas, nas transferências de recursos para os municípios e estados e assim por diante. A grande dificuldade, eu vou mencionar rapidamente depois, mais com detalhe, é a falta de legislação específica que diga quando um dado é realmente confidencial, digamos. Que tipo de dados do indivíduo são realmente, na área de saúde, são publicáveis? Quem tem acesso a isso? Quem tem autoridade de acessar esses dados? Então, essas questões são questões realmente pendentes, são questões que são constantemente debatidas no âmbito do Ministério da Saúde, e eu diria que são questões que são debatidas no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está passando para uma informatização do setor de saúde muito intensiva, e a questão do chamado registro eletrônico de saúde, ou do health record do indivíduo, isso é uma questão que todos os governos consideram como uma, digamos, vantagem para o sistema de saúde público e mesmo para o sistema de saúde privada. E, no entanto, essas questões da privacidade, da segurança da informação é uma questão fundamental para que o cidadão, inclusive, tenha confiança de que ele possa ir ao hospital, ao médico e não ter os seus dados clínicos sendo, digamos, distribuídos, né, colocados a público. Tá? Então, essa é uma discussão no mundo inteiro. Já em vários países já existem legislações específicas para a área de saúde, e o Brasil ainda está muito em orientações do Conselho Federal de Medicina, e falta realmente bastante uma definição clara do que é, digamos, sigiloso, do que não é, né? Que deve ser realmente colocado a nível de privacidade. Eu, rapidamente aqui, eu vou colocar a questão. O DataSUS é um departamento de informática do SUS. Portanto, ele já tem quase 20 anos, ele completa esse ano 20 anos de existência, e ele trata de todas as questões do processamento de dados, dos bancos de dados, do Sistema Único de Saúde do país. Ele foi criado em 91 e tem essa missão aí de prover informações e soluções de TI para o SUS, visando a melhoria e a qualidade da saúde da população. Já em 75, nós estávamos implantando o primeiro sistema, que era o SIM, que é o Sistema de Informação e Mortalidade, tá certo? Que foi um dos sistemas mais antigos. Depois veio o SINASP, o Nascimento,
depois o CIA, do ambulatorial, internação ambulatorial, o SH, que é de internação hospitalar, o SINAM, que são os agravos que têm que ser notificados obrigatoriamente, portanto, são aquelas doenças que obrigatoriamente o médico tem que comunicar ao Ministério da Saúde, porque eles podem representar riscos para toda a população. O CIGAB, que é a atenção básica, né, é o primeiro ponto de entrada do cidadão, e o OSPUB, que é um software de gerência hospitalar, que foi introduzido pelo DataSUS há alguns anos, e agora nós estamos atualizando com o novo software, tá certo? E implantando nos hospitais federais do Rio de Janeiro, para que possam ser utilizar a tecnologia bastante moderna de gerência hospitalar, gestão hospitalar. Atualmente nós temos hoje no DataSUS 120 sistemas que lidam com vários assuntos ou vários pontos do sistema do SUS e que engloba todas as 3 esferas do poder público, né, dos estados, municípios e federal. Nós estamos com presença em todos os estados e temos um corpo técnico de aproximadamente 300 pessoas hoje no DataSUS. Nós temos uma sede no Rio de Janeiro e uma sede em Brasília. A sede principal é Brasília. E no Rio de Janeiro nós temos, na verdade, foi a origem do DataSUS, e hoje nós temos a maior parte do nosso pessoal no Rio de Janeiro, mas a sede administrativa e a direção fica lá em Brasília. E também tem um pessoal técnico também em Brasília. E hoje nós usamos a fábrica de software, o conceito de fábrica de software, porque consideramos ser mais eficaz, mais, digamos, interessante que a gente fique com a gestão dos processos, com o conhecimento de como pegar a partir do demandante nosso, que é o setor de saúde em si, são os secretários de cada uma das áreas de saúde, de vigilância sanitária, de atenção à saúde, etc. Vemos qual é a demanda do SUS, digamos, para sistemas, e a partir daí a gente organiza todos os requisitos e repassa para a fábrica de software, que então implementa um código, quando isso, digamos, é a saída mais adequada. Vários dos softwares são específicos para o sistema no Brasil, para as soluções de saúde no país, e muitas vezes nós não encontramos no setor privado, no mercado, uma solução específica para o que o Ministério da Saúde e o SUS precisam. Então, no slide seguinte, rapidamente, o SUS ele é feito pela Constituição Federal, tá certo? Portanto, ele inicia-se em 88, mas só foi realmente a lei que instala o SUS, realmente só foi colocada em 90. Ele atende ao maior sistema de saúde pública do mundo. Não existe nenhum outro sistema de saúde que se propõe a atender 200 milhões de pessoas de uma forma gratuita e ampla. E apesar, evidentemente, que isso é de uma magnitude e de digamos, um desafio muito grande. Tanto que a Economist, alguns meses atrás, fez uma reportagem indagando se o Brasil teria capacidade realmente, se esse modelo seria viável. E nós temos quer dizer, nós que eu falo do Ministério da Saúde, eu acho que todo o setor de saúde tem hoje uma confiança de que isso realmente vai poder ser implantado no Brasil. E o que as pessoas percebem, normalmente olham o SUS como algo que é mais ou menos atenção básica no posto de saúde, coisas assim, né? Na verdade, hoje nós temos hospitais bastante modernos, avançados. Quando você imagina a dimensão do Brasil e o atendimento em todo o país, evidentemente você vai ter vários pontos de atendimento precário, mas hoje o SUS tem atendimentos de ponta. E não só isso, mesmo nos sistemas de saúde privados, muitas das doenças crônicas, eles remetem para o SUS. É o caso, por exemplo, da AIDS, que é o mais famoso, é o maior programa de AIDS, de combate à AIDS, o mais famoso, digamos, que teve o maior sucesso no mundo inteiro, e que é um programa dentro do SUS.
Hoje, quase todas as pessoas que sofrem, que estão acometidas de AIDS, eles são realmente tratados pelo SUS, mesmo quando tem planos privados. Nós temos uma participação de toda a comunidade, que vai desde os municípios ao Estado, ao nível federal, na gestão do SUS. As transferências de recursos são feitas do governo federal para os estados e municípios, e esse é realmente a necessidade de transparência que existe, e para isso nós já lançamos agora um portal de transparência, que foi lançado este mês pelo o ministro da Saúde, lá na Conferência Nacional de Saúde, e que dá transparência total dos recursos que são transferidos para os municípios e estados, permitindo ao cidadão verificar se aqueles recursos que estão especificados lá, isso é para tal fim e tal fim, eles realmente estão sendo utilizados adequadamente. Então há necessidade hoje, essa transparência é algo realmente um passo muito positivo dentro do setor de saúde, e foi esse portal da transparência foi implantado este mês. Nós temos toda a parte de atenção direta à saúde dentro do SUS, para todo cidadão brasileiro que tem direito, não precisa ter cartão nacional de saúde para ter o direito de ser atendido, isso é uma obrigação do Estado, atender qualquer cidadão brasileiro, em qualquer hospital público, em qualquer região do país. E nós temos, na realidade, uma descentralização de todo esse sistema, porque ele parte do município. O município é o grande responsável pela atenção básica do cidadão. Na realidade, o SUS ele existe não só em toda a questão do atendimento à saúde, com os vários programas que existem, a questão de vacinação, os programas no atendimento hospitalar, de operações, etc., mas ele também existe no que nós chamamos do lado invisível do SUS. A questão, por exemplo, da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que está presente em vários locais, mesmo na distribuição de comida aqui, nesse restaurante aqui, a Anvisa, em princípio, estaria aqui verificando se os bares estão né? Então, tudo isso faz parte desse sistema do Ministério da Saúde, desse sistema do SUS, e, portanto, ele está ali na questão das epidemias, na questão da qualidade de águas, né? Inclusive, ali está o leão da Receita, apenas para dizer que é a única coisa que o brasileiro tem que ele pode hoje abater, né, dentro da Receita Federal, né, quer dizer, há muitos anos não ocorre isso, que são as despesas com a saúde. Né? Mas, basicamente, a questão de farmácia, por exemplo, nós temos hoje a farmácia popular, em que nós temos o controle de todo o consumo de fármacos que ocorre dentro do âmbito do SUS. Tá certo? Nós temos a gestão disso daí, essa informação está toda dentro do nosso banco de dados. Nós sabemos quem está comprando ou quem está adquirindo os fármacos dentro do sistema do SUS. E como vocês sabem, a farmácia popular, ela dá dois tipos de programas. Uma é que você paga apenas 10% do valor do fármaco, e a outra é gratuita, no caso da hipertenso e do diabético. Isso daí o fármaco é entregue gratuitamente. E, na realidade, estudos econômicos mostram, e a prática tem demonstrado, que a economia em dar esses remédios é positiva, ou seja, nós ganhamos dinheiro ao entregar o remédio ao hipertenso e ao diabético, porque nós evitamos mortes e evitamos, na realidade, o atendimento deles em casos críticos. Tá? Então, essa é uma informação que nós temos hoje. Toda essa dispensação dos remédios é controlada lá pelo DataSUS, eletronicamente. Nós sabemos cada farmácia que vende a quem e quem foi que deu esse remédio. Tá? Nós temos, os números realmente são gigantescos dentro do sistema de saúde. Por exemplo, essa autorização de internação hospitalar, o AIH, hoje nós temos cerca de quase 12 milhões e 716 anuais, tá certo? Autorizações de internação hospitalar em todo o Brasil. Tá certo? Nós temos uma média, portanto, de cerca de 1 milhão de internações, né, autorizadas pelo SUS por mês. Tá? E
gastamos com isso cerca de 11 bilhões, 10 bilhões e 700 milhões, tá certo? De reais nessas internações, e temos cerca de 128 milhões de procedimentos feitos anualmente, tá certo? Operações ou coisas desse tipo. Tá? Então, a questão da alta complexidade, que é o outro passo que tem né, o tratamento especializado, aí você tem esses números também equiparados. Né? São 11 milhões de executados anualmente, com valores de 13 bilhões de reais, com 44 milhões de procedimentos sendo feitos nessas autorizações de procedimentos de alta complexidade. Os ambulatoriais, hoje nós temos cerca de 620 milhões de procedimentos anuais. Tá? E as cirurgias eletivas, né, tanto em ambulatório como em hospitais, eles chegam a 1 milhão e 100 mil cirurgias. Então, esses números são gigantescos, são realmente números impressionantes que mostram a dimensão desse processo que o SUS tem que lidar com ele. Tá? Nós temos hoje, na realidade, 65 mil unidades de saúde públicas, tá certo? E ali estão os privados também. Okay? A questão da informação na administração pública federal, ele começa inicialmente com a questão realmente um perfil arrecadador. A gente fazia os bancos de dados para tirar dinheiro do cidadão. Né? Com o avanço das tecnologias, com o barateamento, com a internet, etc., agora a gente tem que olhar essa questão do banco de dados como algo que sirva ao cidadão, tá certo? Que volte essas informações, sejam realmente repassadas e sejam de utilidade ao cidadão. No entanto, hoje nós temos alguns problemas. Ele tem, na realidade, o governo tem uma quantidade muito grande de bancos de dados, só o DataSUS, vocês viram que tem uma quantidade de sistemas grande, para vamos ver como é que a gente está organizando esse banco de dados do DataSUS, mas existe pouca interoperabilidade desses sistemas. Inclusive o DataSUS, que é do nível federal, ele não tem acesso hoje à interoperação com os sistemas municipais e estaduais. Em várias partes, ele não tem uma interoperabilidade. Ele tem algumas interoperabilidades. Por exemplo, na internação hospitalar, essas coisas todas, nós temos alguma interoperação. Mas as informações gerais não sobem para o nível federal, nem para o nível estadual, e portanto, nós perdemos muito com isso. Tá? E um dos projetos que nós temos, uma das propostas que nós temos é exatamente fazer a integração de todos esses sistemas de saúde do país. Não só os públicos, mas também os privados. Apesar da experiência no exterior, da questão dos privados, que é muito mais difícil, porque usualmente as instituições privadas, os sistemas de saúde privados, não querem repassar essas informações para o governo, né, ou para um sistema centralizado, por perda de um capital que eles têm da fidelização do paciente àquele hospital, àquele sistema de saúde. Né? Eu acho que no Brasil nós vamos ter mais facilidade que em alguns outros países, mas isso realmente é algo que eu digo mais facilidade porque as discussões que nós estamos tendo com os operadores privados, de saúde privada, todos eles são muito positivos no sentido. Os planos de saúde têm todos esses sistemas já agora e nós precisamos apenas ter uma interoperabilidade com eles, né? E poder realmente carregar esses dados com eles. O médico particular tem acesso aos dados sobre uma pessoa, Atualmente, vamos chegar lá, eu vou falar aqui. Tá? Então, hoje também há muita redundância nesse sistema do governo. Muitas das informações suas, nossas, né, estão repetidas em vários bancos de dados, coisas que poderiam ser totalmente enxugadas. Isso, inclusive, dentro do Ministério da Saúde havia muito. Nós temos vários sistemas que repetem os procedimentos. Cada vez que você vai fazer lá, você tem que dizer nome, endereço, CPF, nome do pai, da mãe, e assim vai. Né? Então, isso se repete muito. Então, nós temos que integrar mais esses dados. Tá? Então, a situação em 2004, por exemplo, é algo
que é parecido com isso. Nós tínhamos cerca de 15 bancos de dados, tá certo? Com 390, 400 esquemas em produção desses bancos de dados. Quer dizer, era uma loucura geral, tá certo? Nós fizemos algumas ações que reduzimos em metade esses esquemas aí e reduzimos bastante os bancos de dados. Mas era uma imagem um pouco caótica, no sentido que cada sistema quase que tinha um esquema próprio. Então não se falavam, não se comunicavam, não tinham as informações compartilhadas. Então isso daí nós precisamos fazer algumas ações. Uma delas foi, na realidade, a identificação e antecipação desse sistema todo. E com isso a gente eliminou e excluiu vários dos bancos de dados que não estavam sendo utilizados adequadamente, ou de vários esquemas que não precisavam mais. E em seguida nós fizemos um estudo aprofundado de todas as funções e procedimentos de cada sistema que existia no SUS, e identificamos quais eram as tabelas em uso para esses sistemas. E a partir daí nós partimos para a identificação de tabelas comuns aos vários sistemas, criando inclusive que os campos que eram repetidos a gente realmente unificou em poucas tabelas. Então nós fizemos um esquema corporativo, ou seja, todo o sistema do DataSUS passa na realidade, passa na realidade a compartilhar, tá certo, das informações de todos os outros sistemas, todos eles entre si. Tá? E aí criamos essa equipe de administradores de dados e um sistema de demandas no qual a gente vai, deixa eu só desligar aqui, no qual a gente vai analisar as demandas do SUS, dos nossos, digamos, clientes, né, que é o pessoal do SUS da saúde, para verificar aonde estão as informações nos bancos de dados para realizar aquele sistema. Tá? Então, em consequência desse trabalho, nós reduzimos bastante. Hoje nós temos 5 bancos de dados, com 195 esquemas apenas, dentro daqueles 400 que nós tínhamos. Então, nós estamos reduzindo. E continuamos esse trabalho de redução de todo esse processo. Tá? Hoje nós estamos com um sistema muito mais, digamos, bem montado, e temos como eu falei, temos 2 unidades, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. E eles são um espelho do outro. Quer dizer, há um espelhamento de todos esses dados entre esses 2 sistemas. Os principais sistemas de saúde, na realidade, estão enumerados aí. Nós temos cerca hoje de 2 terabytes de informações sobre todo mundo. Só o sistema do chamado Cartão Nacional de Saúde, que é um nome que eu não gosto, mas ao tentar dizer que eu não gosto, eu fui... Olha, não mexe com isso, que isso daí já está no imaginário popular, já está Mas o Cartão Nacional, o pessoal pensa logo no cartão em si, na identificação, né? Você tem um cartão, mas se não houver um sistema atrás que faça com que o cartão seja bem utilizado, ele não serve muito para isso, para nada, né? Por outro lado, alguns sistemas de saúde, inclusive, não usam cartão, e isso funciona bem. Mas o cartão realmente ele vai ser muito útil por vários motivos. Um deles é uma questão política. É dizer que o sistema é único. Porque hoje cada município acha que não pode atender o de outro. Quando você tem um cartão só nacional, aquilo vai simbolizar que o sistema é um sistema único de saúde, e não um sistema municipal de saúde. Né? O segundo ponto é que ele vai facilitar toda essa organização dos bancos de dados existentes do SUS. Mas nós temos aí, por exemplo, esse primeiro aí é o CAD-SUS. O CAD-SUS, eu vou tentar correr um pouco mais. O CAD-SUS, ele é o cadastro dos usuários do SUS. Ele hoje tem 192 milhões de registros já. Então, em princípio, cada cidadão já estaria registrado no CAD-SUS. Mas há muita duplicidade. Então, os nossos cálculos é que cerca de 140 milhões de registros limpos existem dentro do CAD-SUS, sem duplicidade. Então, nós já temos uma grande base de dados dos usuários do SUS. Aí nós temos aí aqueles vários outros sistemas aí que eu falei. Nós podemos falar da farmácia, da questão dos transplantes, que é muito importante, a questão dos hemoderivados,
questão do sangue, né, que é extremamente importante, a questão da dispensação de farmacêuticos, o Horus, a questão da farmácia popular, que a dispensação é nos hospitais públicos e nas unidades, isso aí tudo é controlado também por nós, não só aqueles que são entregues ao cidadão dentro da farmácia. Tá? A questão dos insumos estratégicos utilizados na área de saúde e a questão que repasse dos municípios e estados, é outros sistemas que nós temos também dentro do DataSUS. O grande problema, como eu falei, é a questão da interoperabilidade e falta, na realidade, uma legislação específica que dê, tá certo, uma questão de regras de acesso baseadas em regulamentações de órgãos afins. Esse é o que hoje nós temos, o Conselho Federal de Medicina e Saúde, não tem uma legislação específica para isso. Falta regras de classificação da informação, que eu falei. A questão da inexistência de marcos legais definindo prazo de retenção desses dados, o que faz com que a gente queira reter esses dados por cerca de 50 anos, 60 anos, o tempo de vida da pessoa. Nós não temos nada que diga, olha, basta reter esses dados por 20 anos, né? Então a gente tende a usar bastante recursos computacionais de base de dados. Criação de regras extremamente rígidas para os acessos aos dados, quem tem acesso, quem não tem, e a divulgação de informações hoje são, na realidade, somente na forma estatística. E nós não temos, na realidade, os dados, mesmo sem a identificação do indivíduo, nós não temos, ninguém tem acesso às informações individualizadas. Hoje é algo extremamente, digamos, restrito. E o último slide aí, ele mostra exatamente a questão do acesso à interoperabilidade, que os bancos de dados de produção, que são utilizados no dia a dia, somente são acessados pelos aplicativos que existem, tá? Dentro daquelas, digamos, informações que são necessárias para ocorrer alguma operação. Qualquer manutenção de conteúdo somente é feita por demanda oficializada pelo gestor do sistema. E o gestor do sistema normalmente é fora do DataSUS. O DataSUS é um repositório, ele é o guardador dessa informação. Tá? E não há permissão de manipulação dos dados pela equipe dos bancos de dados. Portanto, nós não podemos manipular esses dados. Ninguém pode pedir, olha, eu quero esse dado. Não adianta, eu tenho que ter a autorização do gestor que tem que dizer esse tipo de dado, essa pode ser ou não pode ser colocado. A extração, ele cria um log de auditagem, portanto, qualquer pessoa que tente entrar, ele vai estar registrado, e ele pode ser disponibilizado ad hoc, somente com autorização, novamente, do gestor específico, e não existe hoje a legislação que autorize o acesso público de qualquer conjunto de informações do SUS. E por que é necessário isso? Dentro dessa questão, por exemplo, hoje foi mencionada aqui a recente lei de acesso às informações, mas nada específico para a área de saúde. Então, o que ocorre é que, como servidor público, eu não posso fazer algo que a lei não mande. O que não está explicitado na lei, eu não posso fazer. Tá certo? Ao contrário tá certo? Então, isso... Hein? Mas é isso aí. Nós temos que classificar as informações da área de saúde. E o que é, como eu falei, o que é privado, o que não é, tá certo? Então, isso tem que ter uma legislação específica para os casos. Tá? Então, em princípio, esses são os pontos que eu queria enfatizar e agradeço. E qualquer coisa, nós estaremos lá no DataSUS. Antes de você tem que ter essa lei para. Então você falou que tem que ter uma legislação especial para definir o que pode ser disponibilizado. O que pode ser feito para acelerar isso? Eu acredito que no momento que nós temos realmente esse sistema de saúde funcionando, que as pessoas perceberem que seus registros de saúde estão começando as pessoas terem acesso, automaticamente vai haver a necessidade que isso ocorra. Então, nós vamos ter que, junto ao Congresso Nacional, junto à própria população, vai começar a exigir isso. O que existe muito é talvez uma descrença de que isso vai ocorrer de imediato. Então, não, deixa, né, eu acho que tá ainda, o pessoal não está percebendo a extensão do que é
você colocar todas as informações de saúde na internet. Na verdade, nós já temos feito o chamado Portal do Cidadão, Portal de Saúde do Cidadão. Nós ainda não publicamos ainda exatamente por certo, digamos, precaução em não colocar lá. Nós temos que organizar bem, dar acesso qualificado. Hoje o Portal do Cidadão vai simplesmente dizer informações gerais sobre saúde, vai criar redes sociais de pessoas, por exemplo, que sofrem de hipertensão, para trocar suas experiências, que já é uma experiência interessante dentro da área de saúde, dessas redes sociais, mas nós não vamos ainda colocar o registro eletrônico de saúde do paciente, tá certo? Nesse portal do cidadão, que em princípio teria uma área específica do cidadão que ele acessaria através de uma senha, né? E tem que ser isso daí. Em todos os países se preocupam muito como você fazer uma senha que seja realmente uma senha extremamente rigorosa. Mas hoje você já tem um conjunto de estatísticas aí que são disponibilizadas, que eu posso baixar em Excel. Tem. O Tabuinho e o Tabunet são dois sistemas que nós temos no DataSUS que dão essas informações de uma forma estatística. Na realidade, dentro do Ministério da Saúde, nós temos vários programas projetos já em andamento para fazer BIs, tá certo? Com todas essas informações. Então, aquela sua ideia de tentar pegar informações, eu acho que vai estar extremamente facilitada. E outro ponto que foi colocado aqui, que eu percebi aqui num dos palestrantes, a questão da web. Isso também é algo que nós temos necessariamente, todos os nossos sistemas hoje estão fazendo web services para que haja abertura de informações para a sociedade, né? Então, uma comunicação realmente que a gente possa dar. Agora, a grande questão é essa, por exemplo, como no sistema bancário, hoje você tem uma conta num banco qualquer, você em princípio tem acesso a essa conta. Então, em princípio, é algo como na saúde vai ocorrer. Mas quando você fala de sistema estatístico aí, você tem tudo desagregado aí. A única coisa que você não tem é a individualização. A individualização. O resto tem. Temos. Ah, tá certo? Agora, muitas das informações, que nós temos uma quantidade enorme de informações, nós estamos trabalhando os BIs para poder agregar ele de uma forma inteligente e, ao mesmo tempo, as pessoas poderem fazer questionamentos. O Tabuin, que é algo que você pode baixar para o seu sistema local, e o Tabunet, que é algo que você usa na internet, eles te dão muitas dessa capacidade, mas são sistemas também antigos, são sistemas de 10 anos antes, que ainda são, mas é o preferido de 9 entre 10 pesquisadores na área de saúde hoje, para você ter informações sobre a questão da saúde pública. bom, antes de passar para a secretária, a gente vai abrir para questões dos senhores, se houver. Para tentar liberar para viagens, se for o caso. Oi, boa tarde. A gente vai fazer um acompanhamento da implementação da lei no nível federal, e o Ministério da Saúde vai ser um dos nossos alvos, né? Nós já estamos com a lei na mão. Não, isso é positivo, porque alguns ministérios não estão. E aí, então, existe previsão orçamentária para a implementação de todos esses procedimentos e tal. Então, ótimo, isso vai ser importante para talvez ser essa referência. Em relação à disponibilização dos bancos de dados, por que uma legislação específica necessária em relação a isso? Porque já o Ministério da Justiça está com um anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais e privacidade. Não sei se o senhor está a par desse anteprojeto. Ele não seria suficiente também para... Nós temos que ver isso. Tem algumas questões, digamos, que são específicas da área de saúde. Por exemplo, o DNA da pessoa. Hoje tem uma legislação dos Estados Unidos que proíbe a divulgação do DNA das pessoas, apesar de você ter um banco de dados desses DNAs. E você não pode utilizar a informação do DNA para qualquer ação discriminatória, tanto para empregos como para... Uma portaria não resolveria isso? A portaria pode resolver, mas ela tem uma força muito pequena. O ideal é realmente que a gente, em alguns casos, nós tivéssemos leis, porque aí elas se tornam muito fortes. Uma portaria
ela é importante, ela pode ser utilizada em alguns casos. Eu acredito que, por exemplo, na questão de classificação de informações, seria interessante que houvesse uma lei maior e aí portarias específicas para mas existem critérios para a classificação de informações. Tem. Mas ainda não existe, digamos, a aplicação desses critérios em todo o setor de saúde. Isso é algo bastante extenso. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: havendo legislações específicas, havendo portarias, desde portarias a decretos, a leis, né, principalmente, a gente pode realmente organizar bem isso. Eu não estou dizendo que não vai poder ser organizado. Eu acho que há necessidade. Essa lei que saiu agora foi um passo extremamente positivo. Imediatamente, no dia que saiu, nós já estávamos com ela em cima da mesa, analisando e verificando como é que a gente poderia, a partir dela, fazer possivelmente portarias que pudessem realmente implementar ações específicas para a área de saúde. Então existem problemas específicos na área de saúde para a implementação da lei de acesso. Aí, vocês têm essa discussão já sistematizada, tal, já tá com clareza. Já estão fazendo. Depois seria interessante conversar para... Tá bom. Ok. Não é uma pergunta, mas é uma observação que a justiça passou pelo mesmo processo. Eu trabalhei muito no judiciário e o problema do acesso à informação, principalmente quando assuntos são menores e família, tem uma restrição específica no Código de Processo, exatamente desde sempre, quando não existia banco de dados nem nada disso, o acesso, mesmo que individual, a essa informação. Mas o Conselho Nacional de Justiça resolveu a questão do ponto de vista operacional ao definir quais são as informações nos processos de família, nos processos que versam sobre adolescentes e crianças, que podem ser divulgados e que devem ser divulgados, porque o que não pode ser público é o nome das pessoas, a identificação de qualquer traço que dê alguma informação que chegue até a pessoa, mas os dados processuais não podem ficar fechados. Talvez o caminho seja no mesmo sentido. Quer dizer, o dado do paciente não será aberto, óbvio que não, mas os dados referentes aos procedimentos realizados pelo SUS, esses sim estejam abertos, porque senão você vai mascarar uma informação que é importantíssima. Esses procedimentos já estão abertos. No TABWIN, não, mas no microdado, sim. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, foram feitos 50 procedimentos no Hospital X no dia tal. Isso nós temos. Então? A grande preocupação é a individualidade. Por exemplo, em outras coisas, não é só individualidade. Por exemplo, nós não podemos divulgar a lista dos transplantes. Porque ninguém... Nomes. Eu não posso divulgar que o João está na frente do Mário, que está na frente do Pedro. Tá certo? Não, são coisas desse tipo que são de alguma forma... É possível você comparar preços de remédio... São coisas óbvias, mas em princípio são coisas óbvias que nós utilizamos dentro para restringir essa informação. Tá certo? E tem que haver um debate exatamente em que informação da saúde deva ser... mas muita coisa já é publicada da forma que eu chamei de agregados estatísticos. Eu queria saber se, aí é realmente leiga mesmo, se tem um cruzamento, nesses dados disponíveis, tem um cruzamento por exemplo, do INCA de câncer com pessoas tratadas por conta que são encaminhadas na delegacia, e esses dados disponíveis até para gerar debates e ações que implicam em outras áreas que não exatamente da saúde, mas que passam pela saúde ou fim ou como meio. Eu entendi que você estava falando da interoperabilidade entre, por exemplo, sistemas do INCA com sistemas da área de polícia. Ou até o judiciário. Exato, o judiciário, etc. Não, essa integração não existe. O que existe, na realidade, são sistemas do SUS, tá certo? Começando a integrar entre si com o sistema de saúde dos municípios. O INCA, por exemplo, é parte do Ministério da Saúde. Tá certo? Então, as informações dele, em princípio, devem subir para o DataSUS, tá certo? As informações todas de operações, etc. Nós temos o controle de cada estabelecimento de saúde do país, tanto privado como
público. Todos os estabelecimentos de saúde do país são registrados no sistema chamado CNES, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, onde lá estão explicitados todos os números de leitos, números de ambulatórios que tem, números de quais são os equipamentos que tem, que médicos estão lá dentro, que tipos de operações e procedimentos eles realizam. Isso tudo hoje é um banco de dados que nós estamos colocando na forma de BI, para exatamente o ministro saber o que na região de São Paulo aqui, quantos hospitais tem, quantas pessoas existem em torno dos 10 quilômetros em torno do hospital tal. Tá certo? Tudo isso está sendo colocado. Nós estamos utilizando georreferenciamento, todas essas informações, para podermos ter uma imagem, um picture, né, de todo o processo de saúde no país, para ver as decisões de políticas públicas na área de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das autarquias, né, e como elas têm funcionado, assim, por que tem sido quase uma política, pelo menos no estado de São Paulo, né, se transformar essa passagem, né, para o privado, aí, como que o senhor encara isso, o sistema de saúde? Das ações sociais, você está falando, ou as autarquias? Não, eu estou falando, por exemplo, o HC, o Hospital das Clínicas agora, Isso, por que isso está acontecendo e qual é o caminho aí que... O que está acontecendo é a falta de comunicação entre... Não é a área dele. Não é a área dele. Não, o senhor não é do Ministério da Educação? Mas eu da SUS. Mas o senhor não tem numa pesagem judiciária, ele Não, pode ter uma eu só quero entender opinião, né? O problema é a questão do... integração de informação. A integração de informações, por exemplo, de todas quando você fala em autarquias, eu pensei nas agências, né, Nacional de Saúde, agora você está falando Não, falando das fundações, né, que na verdade fazem com que, de alguma forma, abra a possibilidade do atendimento privado dentro do SUS. Né? A parte dele é banco de dados? Não, esses aí, na realidade, nós temos, na realidade, um sistema, exatamente, um dos sistemas é exatamente verificar, tá certo? Em que o DataSUS está sendo utilizado pelo privado. Tá certo? Quer dizer, o que é que o SUS, não? O SUS. Tá certo? Então, a questão da compensação, não sei se é esse o ponto, como é a compensação dos recursos, que o SUS, ao atender um paciente que tem um plano de saúde, em princípio o plano de saúde tem que repor, ou tem que colocar recursos de volta para o SUS. E hoje não existe essa relação. Então nós estamos hoje estabelecendo com o pessoal da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que trata de todas as questões dos planos privados, dos hospitais privados, etc., essa compensação do SUS nas intervenções que o SUS faz dentro de pacientes que estão ligados a esses hospitais. Agora, tem hospitais chamados beneficentes, que é o caso, por exemplo, aqui no estado, em São Paulo tem 5 grandes hospitais beneficentes, né? O Albert Einstein, o Sidney Bandeiras, etc., que eles dão serviços para pessoas públicas, ou seja, para o SUS. Um percentual dos tratamentos, dos atendimentos que eles fazem são, na verdade, alocados para o SUS, por eles serem os chamados hospitais beneficentes e terem a questão do imposto de renda deles. A grande questão aí é que, como, digamos, os hospitais privados, os planos de saúde ainda não têm o dado integrado, e como eles respondem com a parte preponderante do atendimento à saúde, o Ministério, sem essa integração, fica sem instrumento para políticas nacionais de saúde. Agora, na questão, quando a gente realiza o registro eletrônico de saúde do paciente, e a gente está atraindo, por exemplo, todos os operadores de saúde privados hoje vão utilizar o cartão nacional de saúde. Eles vão utilizar o número do registro, tá? Então, com isso, nós vamos possibilitar, esse foi um acordo que houve entre a ANS e o Ministério da Saúde, os operadores privados, a gente vai conseguir, com isso, realmente, tá certo, facilitar em muito de que os dados do atendimento privado sejam levados para o registro eletrônico de saúde de qualquer cidadão brasileiro.
Porque o cidadão brasileiro, no momento de um acidente, ele não escolhe o hospital, às vezes, né? Ele é atendido pelo primeiro hospital, normalmente é um hospital público. Então, esse hospital público ele tem que ter a informação de saúde daquele cidadão, tá certo? E vice-versa. Às vezes você se trata no SUS, mas de repente tem algo mais grave, você vai e entra num hospital privado, né, especialista em alguma doença crônica ou coisa que seja, tá, aguda. Então, o ponto básico é que a gente tem que integrar todas essas informações, tanto público quanto privado. Tá certo? Agora, essa é uma outra batalha, né? Quer dizer... Esse não existe sempre. Não. Médico, se você for no médico e falar... Não existe entre os privados, nem existe do privado para o público, nem do público para o privado. Quer dizer, nós somos várias ilhas de tratamento, né? O público em si também já, por exemplo, o pessoal do município de São Paulo, quando ele entra no sistema SIGA de saúde daqui, essas informações não é repassado para o município de Campinas. Tá certo? Então, o cidadão de Campinas, quando vem aqui para São Paulo, ele é olhado como estranho, né? Porque ele não tem seus registros aqui, ele tem que muitas vezes voltar para o seu município de origem. Então, hoje não há comunicação entre os municípios, tá certo? Porque, no fundo, há a necessidade do que a gente chama de uma câmara de compensação entre municípios. Porque os municípios recebem os recursos da saúde em função do número de atendimentos que eles têm. Tá certo? Então, São Paulo recebe para 10 milhões de atendimentos, mais 10 milhões de indivíduos, né? Mas ele atende 16 milhões, porque vem gente de todo São Paulo se tratar aqui. Então, do Brasil inteiro, né? Então, ele tem cerca de 6 milhões de extras aí que não estão computados, pelos quais eles não ganham. Por isso, há digamos, um peso maior, tá certo, no sistema de saúde de São Paulo. Mas não é só São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, né? A Curitiba, por exemplo, ele atende a todo o estado do Paraná. E com isso há um peso muito grande. Então você tem que ter uma câmara de compensação. O transplante tem no Brasil inteiro. Piauí é sobrecarregado pelo estado do Brasil. Qual a dificuldade tecnológica, cultural? Dentro dessa solução tecnológica, há necessidade primeiro da banda larga. O Plano Nacional de Banda Larga tem que ocorrer, tem que olhar a área de saúde. Nós temos que interligar tudo isso de uma forma que as informações fluam online. Não pode ser a tentativa de fazer isso offline. Não, esquece. Então nós estamos, na realidade, buscando um sistema web, um sistema online, para que todos realmente interoperem na web. Tá certo? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é realmente uma questão de a gente ter os sistemas adequados para fazer isso, começar a produzir isso. Quer dizer, hoje, por exemplo, dos 5.565 municípios que existem no Brasil, eu diria que eu conto nos dedos aqueles que têm um sistema de informatização de saúde de bom nível, excelente nível. Tá certo? A grande maioria, 90% ou mais dos municípios brasileiros, eles não têm um sistema informatizado de gestão da saúde no seu município que seja... Eu estou chutando um pouco, porque é difícil você dizer, não, eu tenho aqui, o que é que ele tem? É simplesmente o agendamento. Aí ele fala que é um sistema. Mas um sistema mais integrado, como tem, por exemplo, o município de São Paulo, como tem o município de Curitiba, como tem alguns, nem todas as capitais do Brasil tem um sistema integrado, certo? Então, esses tipos de sistemas, você conta no máximo 10 que você possa dizer que cobre, desde a atenção básica, a questão da regulação do grau da complexidade, da internação, tá certo? E todo o digamos, espectro do atendimento à saúde do cidadão. Tá certo? Você conta nos dedos dos municípios que tem isso integrado. Então, nós precisamos implantar um sistema realmente que faça atendimento nos municípios, que depois integre a nível nacional. Tá certo? Gadelha, sabendo que sua contribuição lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, agora aqui no DataSUS, a gente vem sempre vendo nos eventos que está acontecendo muita coisa nesse caminho que a gente está falando. Quando você fala das cidades com sistemas, cidades digitais têm um grande movimento
para criar sistemas de informação nas cidades pequenas, né, e espalhadas. A banda larga, a gente participa da Associação das Empresas de Internet, também é bandeira que está se espalhando rápido. Eu acho que essa disponibilização de dados é uma questão de tempo. A gente está ansioso porque as coisas que acontecem na nossa vida e na volta são muito mais rápidas. Um dia a gente estava discutindo, falando de cloud computing, que é o que está na onda, e estavam todas as grandes empresas sentadas discutindo, e a gente falou o seguinte: a Amazon, o Facebook, o Google fizeram cloud computing sem a gente saber o que era e todo mundo usa. A dificuldade só está entre o tempo do que a gente quer estar vendo, que está usufruindo, e o que a gente tem para fazer, que esse é o desafio. Agora, correr atrás simplesmente do que já tem, de dados, só organizar, tem dados novos vindo, né? A gente acha que tem dados sobre distribuição de medicamento, rastreamento para ver a distribuição para a população, que são dados novos que estão entrando com a tecnologia da informação ao alcance da saúde. Tem iniciativas aí no Ministério do Planejamento também, de software público, de coisas que, quando acontecerem, eles acontecem de maneira global, né? Que todo mundo está fazendo junto. A gente sempre está querendo encontrar alguém que vai puxar o carro, mas o carro acontece quando todos, ao mesmo tempo, começam a andar na mesma direção, né? Então, a gente está vendo esses movimentos aí, acompanhando os dados, e acho que as suas colocações têm sido bem numa tendência que está acontecendo de uma maneira global, né? Era esse mais meu comentário. Tá bom. Só uma observação. Nós estamos conversando com o pessoal do Ministério das Comunicações, o pessoal do governo, na área de plano nacional da banda larga, por considerar isso fundamental para essa solução. Segundo, a questão das nuvens que você falou. No fundo, é uma solução que nós buscamos. Por quê? Porque nós precisamos dar os serviços que os municípios precisam através da web. E isso é basicamente o princípio básico da nuvem, né? É você disponibilizar serviço, não ter que instalar o serviço em cada município, tá certo? Então, essa é uma solução que está sendo buscada.